Olá, eu sou o Alessanderson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist R na Pesquisa Contábil. Nesse vídeo eu irei mostrar como detectar utilize multivariados através do algoritmo Bacon. Vamos lá para RStudio? Aqui no RStudio a gente consegue observar que já está carregado o objeto relevância, que é o mesmo banco de dados que eu detectei utilize tanto pelo método da amplitude interquartil quanto pelo método da insorização. Então vou utilizar o mesmo banco de dados, só que no método da amplitude interquartil eu verifiquei os utilize da variável PLPA. Pela mensurização, eu tratei os utilize da variável lucro líquido por ação. E agora, aqui pelo algoritmo Bacon, eu vou tratar os utilize de todas as variáveis, né, que é o preço, o lucro e o PL por ação. Primeiramente, igual nos outros dois vídeos, eu vou verificar a estatística descritiva desse banco de dados. E a gente consegue observar que a média e a mediana estão distantes de todas as três variáveis que eu vou tratar os utilize. O preço aqui, a média está 15 e a mediana está 11, mostrando que talvez existem outliers que estão puxando a média para cima. E as outras variáveis a gente já tinha observado, né, que o lucro por ação ele possui várias observações discrepantes negativas, por isso que a média aqui está negativa, e o PL por ação também. Existem diversas observações discrepantes negativas, e aí por isso que a média está negativa aqui também. Isso a gente já observou nos vídeos anteriores. Para fazer análise gráfica, eu primeiramente vou utilizar a função par e utilizar o comando msrow aqui. O que eu quero dizer nisso daqui? O R, como padrão, quando a gente realiza um gráfico, ele mostra um gráfico por vez. Aqui eu vou mostrar para ele que eu quero uma linha, no caso, e três colunas. Então, nessas três colunas aqui, ele vai apresentar os três gráficos um do lado do outro. Então, isso daqui é para mostrar como está o histograma das três variáveis aqui desse banco de dados relevância. Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Se vocês quiserem mais linhas ou mais colunas, é só colocar aqui, tipo, onde está um, se quiser duas linhas, colocar dois, e mais colunas, colocar aqui também. Mas aqui eu quero uma linha e três colunas porque são três variáveis somente. Então já dei o Ctrl Enter. E aqui eu vou dar um Ctrl Enter em cada um desses comandos aqui para fazer o histograma do preço, do lucro e do PL. Então, dando um Ctrl Enter aqui, a gente já observa que não é aquele gráfico padrão do histograma, ele já está meio alinhado à esquerda, porque vão mais dois gráficos ali, que é o que eu fiz aqui no comando par msrow. Agora eu vou dar um Ctrl Enter para fazer o histograma do lucro e dar um Ctrl Enter para fazer o histograma do PL. Vou dar um zoom aqui para visualizar melhor e a gente consegue observar que está estranho esse histograma aqui, mas talvez que não está tão estranho é o do preço, só que a gente consegue observar que a maior concentração do preço é aqui na esquerda, até porque o preço ele é uma variável que não pode ser negativa, né? Então o valor varia de zero ao infinito, digamos assim. E geralmente, quando a gente observa o preço das ações, ele tende a ter uma maior concentração aqui próximo de zero, que entre 0, 10, 20. Então, geralmente o gráfico de preço das ações, o histograma, é nessa forma. E aí aqui a gente consegue observar o histograma do lucro líquido do PL, que eles possuem variáveis discrepantes aqui e estão meio estranhos. A mesma coisa a gente vai fazer com o boxplot, para verificar ali pelo boxplot se existem evidências de outliers. Aqui, como eu já utilizei o comando par mrrow antes, eu não vou precisar utilizar ele agora. Então eu só posso direto colocar Ctrl Enter aqui no boxplot, ele já vai apresentar os três boxplot das variáveis. Eu vou dar um zoom e a gente consegue observar que a variável preço ela possui alguns valores discrepantes aqui se eu observar pelo método da amplitude interquartil, né, que é o método aqui que o boxplot utiliza, que são valores acima aqui de 40. Então tem alguns preços
que são considerados outliers, que a gente conseguiu observar mais ou menos ali na estatística descritiva que a média estava mais distante, a média estava distante da mediana e estava meio que sendo puxada para cima. E os outros gráficos aqui do Boxplot a gente já tinha observado nos vídeos anteriores. Eles estão bem estranhos, tem aquele valor discrepante negativo aqui, bem estranho aqui no lucro, e outro valor bem discrepante para o PL aqui. Agora que a gente observou evidências de outliers, tanto pela estatística descritiva e pelo gráfico, vamos utilizar o algoritmo Bacon. Primeiramente, a função mvBacon, que é para utilizar o algoritmo, ela está dentro do pacote RobustX. E eu coloquei aqui um comentário se vocês não tiverem esse pacote instalado. Para carregá-lo, é só utilizar o comando install.packages, colocar o nome do pacote, ele vai ser instalado. E também vocês podem observar lá o vídeo que a Sara fez anteriormente, lá no canal do PPGC UFSC, que existe o vídeo ensinando como instalar e carregar pacotes no R. Aí aqui eu vou criar um objeto chamado outliers, e aqui eu posso colocar qualquer nome, só que eu coloquei outliers já para mostrar que são os outliers. E dentro do pacote RobustX, eu vou utilizar a função mvBacon. Aqui eu coloco as variáveis que eu quero verificar os outliers, né, se existem presença de outliers. Então, eu vou colocar o banco de dados relevância, abro colchetes, coloco o C de combinar, abro parênteses e coloco as variáveis que eu quero verificar os outliers, não esquecendo das aspas, porque isso daqui se trata de um texto. E depois eu coloquei os dois argumentos aqui dessa função mvBacon, que é o alpha e o init.cell. Esse alpha aqui é o percentil do cutoff do teste quadrado que ele vai utilizar ali pelo algoritmo Bacon, e o init.cell é um método que ele vai verificar, que lá no artigo da Billow a gente observa que existe o método V1 e o V2. O V1 é pela distância Mahalanobis. Então a gente vai utilizar aqui o método V1. A parte matemática, essas coisas assim, desse algoritmo, eu não vou explicar aqui no vídeo, eu só vou mostrar a execução dele aqui no R. Mas vocês podem observar a explicação no apêndice do capítulo 9 do livro Análise de Dados, lá do Fávero, ou no artigo mesmo seminal da Billow, que vai estar ali na descrição, o link do vídeo, do artigo. Então, utilizando aqui o comando mvBacon com os argumentos meio padronizados desse comando, que ele verifica, ele utiliza o cutoff do percentil 95, e para essas variáveis aqui e pela distância Mahalanobis, a gente vai dar um Ctrl Enter aqui e nós conseguimos observar que ele vai criar um objeto descrito outliers, que é o que eu informei aqui anteriormente. E o que tem aqui dentro desse objeto? Se nós clicarmos aqui, ele vai ter as instâncias, o subset, o center e outros valores aqui. O que a gente vai focar aqui? Vai ser no subset. O que é esse subset? Ele vai estar true quando um valor não for um outlier e vai estar false quando ele for considerado um outlier. Então, meio que vai ter uma variável, a gente pode criar uma variável dummy, digamos assim, pelo subset, onde tudo que for true não vai ser considerado outlier e tudo que for falso vai ser considerado outlier. E aí eu vou criar um novo banco de dados aqui, que é o relevância _out, para diferenciar do banco de dados relevância, para depois no final do vídeo vou exemplificar lá como era antes e como ficou os dados, né? Mas vocês poderiam colocar em cima do banco de dados relevância, mas como serão retiradas observações, eu gosto de criar outro banco de dados. Então, eu coloco aqui _out para diferenciar do anterior. Utilizo a função item, que eu já mostrei anteriormente, que é para acrescentar uma nova coluna no banco de dados. O banco de dados que eu vou utilizar como base é o anterior, né, que é o relevância. Então, dentro do banco de dados relevância, eu vou acrescentar aqui a coluna outliers, e essa coluna outliers terá quais valores? Ela terá os valores do objeto outliers, o subset.
Então, eu vou pegar somente aquela parte do objeto utilize referente ao subset que tem os trues e false. Dando Ctrl Enter aqui, a gente consegue observar que foi criado um novo objeto, que é o relevance_out. Ele possui as mesmas observações, né, 76, só que ele possui uma variável a mais. Clicando aqui, a gente consegue observar que existe a variável utilize, que foi acrescentada ali pelo comando itim, e ela tem os valores true ou false. Lembrando que false é quando a observação é considerada um utilize. Voltando aqui para os códigos, a gente pode utilizar a função table, o banco de dados, colocar o cifrão e a variável que a gente quer verificar o número de utilize, no caso assim, né? Quantidade de observações que foram falsas e quantidade de observações que estão como true. Então, dando Ctrl Enter aqui, a gente consegue observar que esses argumentos padrões aqui do algoritmo MVBacon, 51 observações não foram consideradas utilize e 25 observações foram consideradas utilize. Aí agora a gente precisa excluir esses utilizes daqui da nossa amostra, né? A gente vem aqui, coloca o objeto relevance_out, que eu vou colocar um objeto, ou vou criar um banco de dados sem utilize dentro, em cima desse objeto relevância, o _out. E aqui eu vou utilizar a função que eu já utilizei anteriormente, que é a subset. E eu vou utilizar o banco de dados padrão relevance_out e vou dizer que eu quero somente as observações que possuem a variável utilize igual a true. Então, tudo que não for true nessa variável utilize vai ser excluído do meu banco de dados. Então, vou dar um Ctrl Enter aqui e a gente consegue observar que o objeto relevance_out ele já está com 51 observações. Então, aqueles 25 utilize já foram excluídos. Como eu não vou mais utilizar essa variável utilize, eu coloco aqui relevance_out, o cifrão para identificar que eu quero modificar uma variável dentro do banco de dados relevância. A variável que eu quero modificar é essa utilize. E aí eu coloco essa parte null aqui. Isso daqui ele vai remover essa variável de dentro do meu banco de dados. Então eu dou Ctrl Enter aqui e a gente consegue observar aqui que ele já removeu uma variável, que é a variável utilize. E a mesma coisa, eu não quero mais esse objeto utilize aqui, que eu não vou mais utilizá-lo. Então eu só venho aqui, coloco a função remove e o objeto utilize para remover ele aqui do meu global environment. Então fechou, já foram tratados os utilize. O banco de dados anterior era o relevância, que tinha 76 observações, e o banco de dados relevância_out tem 51 observações, que foram excluídas 25 utilize, considerando esses argumentos aqui, o default da função MVBacon. E agora a gente vai observar como ficaram as variáveis antes e depois dos utilize. Primeiramente, a taxa descritiva delas. Utilizando o comando summary, o banco de dados relevância, que é o banco de dados que está com os utilize, que é o original, digamos assim, eu vou pegar o preço, o PL e o lucro líquido e realizar a estatística descritiva disso. Vou colocar um pouco mais para cima aqui. A mesma coisa eu vou utilizar o comando summary, o relevância, só que aqui eu vou utilizar o _out, que é o que não está com os utilize, e vou pegar o preço, o PL e o lucro líquido. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Como a gente pode observar aqui, já existem diferenças na estatística descritiva, onde o valor máximo do P antes era 54, agora está 33. A média e mediana estavam distantes aqui para o P, que era 11, 15. Elas já estão mais próximas, que é 12.3 e 12.9. O PL aqui, a mesma coisa. O mínimo era menos 2.800 e o máximo 78, agora o mínimo é menos 5 e o máximo 27. A média e a mediana que estavam bem distantes aqui, elas estão mais próximas, a média e a mediana não está 6 aqui, que seria o mais próximo possível, digamos assim, só que elas estão mais próximas do que o valor do que o valor com os utilize.
A mesma coisa o lucro líquido por ação. Antes o mínimo era 249 e o máximo 19, agora o mínimo é menos 0,8 e o máximo virou 4 após o tratamento. E a média e a mediana que estavam mais distantes, elas estão mais próximas aqui após os tratamentos otilais. E agora vamos ver como é que ficou o gráfico dessas variáveis aqui antes e após os tratamentos otilais. Eu vou utilizar o mesmo comando lá, o par msrow, só que agora eu quero que tenha duas linhas, onde a linha superior eu vou colocar o histograma e o boxplot das variáveis com os outliers, e na linha inferior eu vou colocar sem os outliers. E aqui eu vou colocar 3, porque eu quero 3 colunas, porque são 3 variáveis que eu estou analisando. Vou dar um Ctrl Enter aqui, e agora eu vou colocar ali nos gráficos, os gráficos do histograma das minhas variáveis sem e com outliers. Vou dar um Ctrl Enter aqui para verificar o preço com outliers, o PL com outliers e o histograma do lucro líquido com outliers. E agora aqui, esse de baixo é a parte do relevance underline out, que são os sem outliers. Vou dar um Ctrl Enter nos 3. Vou dar um zoom aqui para visualizar melhor. E aqui a gente consegue observar que o histograma das variáveis deu uma melhorada, né? Que antes estava bem estranho. Aí agora aqui ele deu uma certa melhorada após os tratamentos outliers. Agora a mesma coisa com o boxplot. Como eu já utilizei o par mfrow aqui, não vou precisar utilizar novamente. Então eu vou colocar o boxplot do preço, tem com outliers, o PL com outliers, o lucro com outliers, depois o preço sem outliers, o PL sem outliers e o lucro sem outliers, digamos assim. E aí eu vou dar o zoom e a gente consegue observar que para o preço, que é essa primeira aqui, antes existiam alguns outliers positivos, só que agora ele não apresenta mais nenhum tipo de outliers, se a gente olhar aqui no boxplot. O PL, que estava muito estranho, ele deu uma certa melhorada, só que mesmo assim, pelo método da amplitude interquartil, existem alguns outliers aqui, mas deu uma melhorada. E a mesma coisa para o lucro líquido, que ele estava bem estranho antes do tratamento, e agora ele tem duas observações aqui pelo boxplot que são considerados outliers. Então, se a gente observar essa parte de baixo aqui, as variáveis elas estão bem melhores do que a parte de cima. Então, pessoal, nesse vídeo eu mostrei como detectar outliers multivariados através do algoritmo Bacon. Continue acompanhando a nossa playlist R na Pesquisa Contábil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Até a próxima!